Janeiro outra vez, bom dia, Rodrigo Viga. São vários casos e nunca termina, né, meu caro Joseval e ouvinte desse Jornal da Manhã da Jovem Pan. E tudo tem como ponto de partida, enfim, eu acho que nesse momento a causa estrutural é muito mais aprofundada, mas em momento sem grana, sem dinheiro, de falta de recursos, isso acaba aflorando de uma forma muito evidente, Joseval. Não sei se você concorda comigo, onde falta dinheiro surgem problemas e a segurança ou a insegurança aumenta. E agora não tem mais CEP definido, não tem mais local certo, não. Você sabe que aqui no Rio de Janeiro tem áreas que são literalmente conflagradas. E você deve evitar, principalmente perto daquelas comunidades mais violentas. Mas, por exemplo, casos de violência começam a pintar e pipocar em Ipanema, no bairro do Leblon, assalto à mão armada, enfim. Essa é a dificuldade de momento, meu caro Joseval. Quem passa por uma grande dificuldade também é o estado nítido e notório, né? Isso é evidente. E hoje nós temos uma terça-feira de muito sol, o termômetro já querendo embicar para 30 graus. E eu já soube que o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, meu caro Joseval, está botando um chapéu. Chapéu para inicialmente se proteger do sol desta terça-feira e depois para passá-lo, sabe onde, Joseval? É em Brasília. Pedir dinheiro. Vai a Brasília pedir um famoso faz-me rir ao presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Mas quando fala com esses dois tem que falar também com o Eliseu Padilha, que é o ministro da Casa Civil Todo-Poderoso. O que acontece, meu caro Joseval? Antes da Olimpíada, eu mesmo noticiei, todo mundo disse que o governo federal tinha injetado quase 3 bilhões de reais aqui nos cofres do Rio de Janeiro para evitar que a segurança da Olimpíada ficasse comprometida. Pois bem, o pessoal da Secretaria de Fazenda aqui do Tesouro do Estado, esse pessoal começou a fazer as contas. Você viu que ainda falta uma parte, ou seja, tudo aquilo que foi prometido ainda não pingou na conta do Estado do Rio de Janeiro. E como o cofre está para lá de raspado, já estão até tirando o cobre do cofre para vender na esquina, meu caro Joseval, não há outra alternativa se não pedir mais ajuda ao governo federal. E nas últimas horas houve uma decisão, inclusive, desfavorável a favor do contra o Rio de Janeiro e favorável ao governo federal, que é avalista, que perigo, hein? É fiador de várias operações do governo do estado do Rio de Janeiro, seja aqui dentro com bancos públicos, seja lá fora com entidades de fomento. Como o Rio de Janeiro parou de pagar, começou a dar beiço aí na praça, começou a dar calote, o governo federal, a União, a Secretaria de Tesouro, foi lá e bloqueou as contas do estado do Rio de Janeiro. Não é muito quando se fala em cifras estaduais ou nacionais. 170 milhões de reais. Mas para você ter uma ideia, para ter o pulso, o termômetro da gravidade, o Rio de Janeiro só vai conseguir arrecadar esses 170 milhões de reais, acho que São Paulo faz isso em meia hora, daqui a 2 ou 3 dias, ou seja, só no final da semana é que as contas do Rio de Janeiro vão estar desbloqueadas. Por essas e por outras, pelo pacote de austeridade, incentivos lá atrás, aumentos acima da média, há desvios também de conduta na administração do estado do Rio de Janeiro, é que chegamos a esse ponto e os servidores estão literalmente indignados, propostas não bem aceitas pela sociedade do Rio de Janeiro e propostas também que vão ser votadas na Assembleia Legislativa. A perspectiva de muitas manifestações daqui para frente contra o governo do Estado. E, Viga, esse ajuste é fundamental porque o Estado do Rio de Janeiro não tem mais o que fazer, tanto que teve a conta bloqueada ontem pela União por falta de pagamento, como garantia mesmo de pagamento. Agora, todas essas medidas que foram anunciadas vão acabar fazendo com que a economia do Rio de Janeiro encolha ainda mais. Você vai ter aumento de demissões, vai ter uma inflação, aumento de custo de vida, tributação, servidores recebendo menos. Então a perspectiva é ainda pior para 2017 em termos aí de percepção de condição de vida da população mesmo, né? Não, claro, Denise. As medidas são, eu diria, como eu posso resgatar o passado? Seriam anticíclicas, minha cara Denise. Não são anticíclicas, seriam para estimular o crescimento. E nesse caso, o efeito de curto prazo não é. Não são, né? São cíclicas, ou seja, estão refletindo bem o ambiente que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E a gente conversa com um e com o outro, com o governador, com o secretário daqui de Acolá, e todos dizem, 16 foi ruim, preparem-se, porque 2017 vai ser pior. Já começaram a fazer as contas, e só tem, nas perspectivas e nas projeções, dinheiro suficiente para pagar 6, 7 meses do salário
do ano que vem. E um detalhe, o 13º salário deste ano de 2016 está comprometido. Enfim, estão retirando incentivos fiscais das empresas. Isso pode ter um efeito também negativo, porque outros estados continuam dando, estão aumentando os impostos, especificamente o ICMS, estão dando lá uma grampeada de 30% em aposentados e pensionistas. Enfim, é um movimento que vai desidratar ainda mais o estado do Rio de Janeiro. Agora, como chegamos aqui é brabo. Mas aí que é o problema. Quem é que vai pagar o pato? É a velha questão. Não é o servidor público. Espera um pouquinho, isso não aconteceu por um dado da natureza, isso aí não é um terremoto, um furacão. Professor Vila, quem vai pagar o pato somos nós, como sempre. Agora, certo. Se alguém vai ser crucificado, foi o que eu perguntei na última sexta-feira. Como é que chegamos a esse ponto? Cadê o senhor Sérgio Cabral? Cadê o Sérgio Cabral? Cadê o bandido? O Sérgio Cabral, em qualquer país sério... Olha, hoje o que nós citamos aqui no Jornal da Manhã, se tivessem em regime fechado, seria uma maravilha, tá? O Sérgio Cabral é um deles. É inacreditável. Ele que produziu grande parte desse rombo. E ele continua leve, livre, solto, viajando, sumido, é um sem vergonha, né? Agora, deixou o Estado do Rio nessa situação, quantas milhares e milhares, milhões, na verdade, de fluminenses prejudicados sem saúde, sem segurança, né? Sem emprego, né? Sem ter o que comer agora, professor, porque o restaurante popular, que tinha milhares e milhares de refeições por dia, 50 centavos no café da manhã, tem pessoas aposentadas, a gente trouxe no Jornal da Manhã, com 80, 90 anos de idade, que dependiam daquilo e estão passando fome já. E cortando até programa social, né, Viga? Programa social, secretarias, autarquias, programas sociais, esse restaurante popular que deve ser municipalizado, aquele aluguel social para a pessoa que... Lembra daquela tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, que varreu e mudou toda a geografia, o maior desastre até Mariana, provocado aí, que Mariana foi fenômeno da natureza, lá foi falha da Vale, né? Da Samarco, melhor dizendo. Mas enfim, foi a maior tragédia provocada por um fenômeno da natureza. Pois bem, muitas daquelas pessoas dependem do aluguel social. E a partir de junho do ano que vem, o governo estadual falou assim, não tenho dinheiro, não vou pagar mais. É o caos instaurado. Eu lembro do Pezão, quando assumiu aqui no Rio de Janeiro, já nos primeiros discursos ele dizia, a situação vai ser braba, vai ser difícil. Olha que ele assumiu efetivamente o mandato que ele foi eleito em 2014, ou seja, ele sabia que tinha recebido uma bomba sem um pino do seu antecessor, o ex-governador Sérgio Cabral Filho. Mas cadê o Sérgio Cabral para se defender ou para, pelo menos, pedir desculpa à sociedade? Acho que não vai fazer nenhuma das duas coisas. Talvez esteja curtindo um bom vinho, uma boa refeição em um restaurante, talvez, no Principado de Mônaco, em Monte Carlo. Ele gosta muito, sabe, de Paris, viu, professor Vila? Agora, dá raiva, né? A gente fica indignado, né? Em qualquer país sério, as pessoas cercariam a casa do Sérgio Cabral e exigiria da Justiça Carioca, comprada por ele, porque o Tribunal de Justiça do Rio é um horror, vem de sentença para traficante, aquilo é um horror, né? Por isso que a gente fala, que justiça, que país é esse, que um sem vergonha como o Sérgio Cabral, que produziu tudo isso, que roubou, é ladrão, corrupto, cafajeste, continua soltinho. E a gente bobo, pagando os impostos, se matando para esses sem vergonhas ficarem soltos. Olha, a República, essa que aí no Campo de Santana, no dia 15 de novembro, não é possível considerar uma república quando tem pessoas como Sérgio Cabral, criminoso, solto, né? E é capaz ainda dele voltar a ser candidato a alguma coisa. Esse cara tem de ser preso, é um sem vergonha, é um calhorda. Rodrigo Viga, bom dia, bom trabalho para você. Quando fala do Cabral, a gente levanta a bola pro homem, né? Não, Cabral, esse daí, ali o pai não era assim, é bom lembrar que não vai falar que é DNA, que o pai era uma boa pessoa.